Oi, meu nome é Graça, sou professora de Geografia, a convite do grupo da Júlia. Eu vou falar um pouco sobre superpopulação. Para pensar superpopulação, a gente vai pensar a quantidade de pessoas que moram no planeta Terra hoje. E aí, tem algumas coisas que a gente precisa falar antes disso, né? Então, a população vai ser o conjunto de indivíduos que moram num determinado território. E aí esses indivíduos, eles estão distribuídos, né? Então a gente vai ter dois tipos de classificação: população absoluta, que é a quantidade total de habitantes, e a população relativa, que é em relação à ocupação no espaço. Então a densidade demográfica, a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado vai dar a densidade de habitantes. E aí a gente vai ter, por exemplo, países populosos, países povoados, né? Países com muitas pessoas, e às vezes o país nem é tão populoso, mas ele é intensamente povoado, porque a quantidade de população vai ocupar todo o espaço, né? Quando a gente fala de população em geografia, a gente vai pensar a população distribuída no espaço geográfico. Esse espaço que está em constante transformação, que está em constante construção. Então a gente vai considerar a população humana no planeta ao longo da sua própria história. Então, cada parte do planeta vai ter um tipo de movimentação, um tipo de ocupação, um tipo de modo de vida, né? E aí, a população hoje no mundo, ela passou de 8 bilhões de pessoas, e isso vai trazer uma série de discussões sobre o que é essa superpopulação, né? Então, a gente tem cientistas dizendo que quanto mais a população cresce, menor vai ser a qualidade de vida e menor vai ser as condições da nossa espécie continuar existindo. Por quê? Porque à medida que a população cresce, as necessidades também vão deixando de ser atendidas. Então, muita gente, pode haver falta d'água, pode ter a falta de alimentos, a produção de alimentos não consegue atender todo mundo, né? Embora hoje a gente tenha uma vasta produção de alimentos e muita gente passando fome. Então, a questão hoje não é a produção de alimento e a quantidade de pessoas, é o acesso ao alimento, né? Como que as pessoas conseguem se alimentar. Então, a gente vive num mundo capitalista, para ter o alimento você precisa comprar. Então, algumas pessoas estão fora, né, não conseguem se sustentar, não tem trabalho, está desemprego, ou está em subemprego, não ganha o suficiente para o seu próprio sustento, né? Então, toda vez que a gente fala de população, a gente vai pensar que as necessidades da população vão se transformar em índices, que a gente vai chamar de indicadores socioeconômicos. E quando a gente fala do crescimento da população, a gente vai pensar numa taxa que é o crescimento natural ou vegetativo. Então, todo ser vivo nasce, cresce, se desenvolve, se reproduz e morre, né? Então, nós também, seres humanos, a gente vai ter as taxas de nascimento, que são as taxas de natalidade, as taxas de morte, que são as taxas de mortalidade. E aí, essa taxa de mortalidade, a gente divide em duas partes. A mortalidade infantil, que é de crianças nascidas vivas até completarem 2 anos de idade, e a mortalidade geral é o total da população, do lugar, de uma cidade, por exemplo, aqui em São Paulo, quantas pessoas morreram esse mês, por exemplo. Taxa de mortalidade infantil, nos últimos 2 anos, do total de crianças nascidas vivas, quantas morreram até 2 anos. E aí tem os motivos, né? Por que em alguns lugares do mundo as taxas de mortalidade vão ser muito altas, a mortalidade infantil, né? Isso tem a ver com as condições de vida. Então, países pobres, as taxas de natalidade às vezes são muito altas, mas as condições de vida para que essas crianças que nasceram cresçam saudáveis, com alimentação, com cuidado, com acompanhamentos médicos, né, dessa primeira infância, e aí acaba que nasce muita criança e morre muita criança. Nos países ricos acontece o contrário. Nasce uma pouca quantidade de crianças, mas as condições de vida são melhores, acesso a alimentos, tratamentos, acompanhamento da mãe gestante, durante a gestação, durante o parto e depois nesse começo de vida.
né? Então nascem poucas crianças, mas essas poucas crianças conseguem crescer, se desenvolver, se tornarem adultas, envelhecerem e morrerem idosos, né? Então, nos países ricos, os números de idosos são muito grandes. Então, considerando tudo isso, a gente vai pensar na superpopulação. Essa população mundial que está em ascensão, estamos aumentando o número de habitantes no mundo. E quais são as consequências disso no espaço, né? Espacialmente, quais são as consequências que a gente vai ter desse crescimento populacional que está em alta? Então a gente pode ter escassez de alimento, e aí saindo dessa lógica da compra, né? Você não consegue produzir alimento para todo mundo. A escassez de água, embora a gente saiba que hoje muita gente não tem acesso à água, né? Vive sem água, anda quilômetros para pegar um balde d'água, não consegue plantar, não consegue ter sua necessidade de higiene, alimentação, água para beber e tal. E aí a gente tem os problemas ambientais crescendo, então a gente tem desmatamento, porque aí você precisa ter área para produzir a agricultura e a pecuária, que são causam problemas ambientais muito grandes. Então, e agora a gente está vendo com nossos olhos a questão do aquecimento global, né? As mudanças climáticas pelas quais o mundo está enfrentando. E aí a gente está vendo, né, hoje, um dia que não era para estar tão quente assim, porque nós estamos numa estação que mudou na semana passada, né? A primavera acabou de chegar, não era para estar com a temperatura tão alta assim. Essa temperatura seria de alto verão, e isso pode ter a ver com o tipo de vida que a gente tem, o modo de vida que a gente tem pelo mundo, baseado na produção industrial, consumo, e aí você vai provocando problemas ambientais, poluição das águas, oceanos. Quanto mais a população cresce, mais você vai precisar de moradia, então pode aumentar a concentração de pessoas nas grandes cidades, muita gente morando no mesmo lugar, porque os centros urbanos é onde vai ter a questão do emprego, renda, concentrado no centro urbano. Então as populações urbanas também vão aumentando. A gente pode ter fenômeno de grande quantidade migratória, tentando sair de um lugar, indo para outro. A gente já está vendo isso na Europa, por exemplo, várias pessoas saindo da África, tentando entrar na Europa de qualquer jeito, por conta das condições de vida. A gente tem uma interferência direta nos ciclos da natureza, porque a gente polui a água, a gente tira as matas, a gente destrói animais e plantas, as espécies que estão mais vulneráveis, né? A nossa ação humana no planeta. Então, nesse processo de produzir o espaço geográfico, é na escala local que a gente vai sentir os efeitos da superpopulação. Então, para quem mora em São Paulo, por exemplo, a questão da mobilidade é um problema. Muita gente morando no mesmo lugar, precisando se movimentar para ir trabalhar, para estudar, para ir para o lazer, para voltar para casa todo dia, a questão de vaga nas escolas. Então, tudo isso são problemas que, quanto mais a população cresce, mais esses problemas vão crescer, né? E aí tem muita situação também de colocar a culpa nos pobres, né? A culpa é dos pobres, ficam tendo filhos, e não é bem assim, né? A gente tem pessoas pobres por conta do modo de vida que a gente tem, né? Que é baseado nas relações de lucro, né? Então, a minha relação de troca, eu trabalho e aí eu não consigo, às vezes, acessar o produto que eu tô lá trabalhando nessa produção, né? Que a gente vai chamar de desigualdades, né? As desigualdades sociais pelo mundo, e com essas desigualdades, quem sofre mais é a população mais carente. Então a gente está vendo um fenômeno do aumento da temperatura. Quem vai sofrer mais? As populações vulneráveis, as populações que não têm condição econômica, né? Eu espero que faça sentido aí. É um tema bastante complexo, mas para ficar mais fácil, a gente pensa na população da nossa casa, por exemplo. Observando nossa própria casa, a gente consegue pensar na população do mundo, porque em todos os lugares as pessoas precisam das mesmas coisas: alimento, moradia, vestuário, descanso, lazer, né, importante para a saúde mental, para nossas relações sociais. E aí imagina se na sua casa hoje
a população dobrasse de quantidade. Então vocês moram 4 pessoas na sua casa e amanhã tivessem 8 pessoas morando na sua casa. Qual é a quantidade de alimento, de água, de energia elétrica, espaço para dormir que você precisa? Se dobrou, você precisa do dobro. Então, se sua família comia 4 pães por dia, agora a sua família precisa de 8. Imagina que depois de um tempo que tivesse 20 pessoas morando dentro da sua casa. Então tem um espaço territorial, tem uma quantidade de espaço, tem uma estrutura que talvez hoje atenda muito bem 4 pessoas, mas se tiver o dobro, já vai ter um problema maior, né? Então a população é isso, nós estamos dentro dessa população, nós também fazemos parte dela, e a partir da nossa necessidade individual e familiar tem no mundo inteiro. Mas alguns lugares no mundo sofrem mais, porque tem um histórico de ocupação, de exploração, né, os processos de escravização, todos esses processos históricos que a gente conhece e afetam a vida da população diretamente, né? E aí surgem problemas, né? Preconceito, racismo, xenofobia. Xenofobia é esse ódio do estrangeiro, né? O estrangeiro que veio roubar o meu emprego, que veio roubar o meu lugar. E aí, por exemplo, a gente olha em São Paulo e a gente vê pessoas trabalhando, imigrantes que são refugiados ou que estão buscando um novo ambiente para continuar a sua vida, morando aqui e vivendo precariamente, vendendo doce na rua, trabalhando em oficinas clandestinas, sem direito trabalhista, escondidos, com medo de deportação. O assunto é bastante complexo, porque ele tem muitas camadas, mas se você pensar na sua população da sua casa, você consegue entender todos os conceitos relacionados à população. Eu espero ter ajudado. Um beijo, dá tchau pra mim, muito obrigada pela oportunidade. Tchau, até mais.